No Dia das Mães, sempre vem à nossa mente algumas mulheres das Escrituras. Então, eu vou pedir a você, para o dia de hoje, para esse momento, traz à sua memória uma das mães da Bíblia. Traz à sua memória uma das mães da Bíblia. Das muitas mães da Bíblia, traga à sua memória uma delas. Algumas são muito conhecidas nossas. Eva, a mãe de todos os seres viventes. A nossa primeira mãe. Ela experimentou uma violência terrível dentro da sua família. Ela teve a triste história de um de seus filhos ser assassinado pelo próprio irmão. Então, um filho se tornou assassino, matando o outro. Um outro personagem feminino que representa muito bem as mães foi Rebeca. E quando nós pensamos em Rebeca, nós pensamos na realidade triste de que é possível que nos lares nós descuidemos e de repente oferecemos um pouco mais de afeto a um filho em detrimento do outro. Então de repente alguém fica pensando, que o fulano é o filho preferido. Então no caso de Rebeca, mãe de gêmeos, ela amou mais a um dos filhos e o marido amou o outro. Eu vejo aqui as crianças e os papais estão de parabéns. Eles estão ali fora ajudando com as crianças no berçário. Manter uma criança quietinha num culto como esse é uma tarefa improvável. Porque o culto é para pessoas com capacidade de entender. É um culto de estudo. Então as crianças ficam agitadas. Então é natural que haja um espaço para elas, para que elas possam ser contidas por um tempo. Já pensaram conter uma criança 3 meses, que não podia ter um pio sequer, um chorinho? Se fosse descoberta, a família toda poderia morrer. É o caso de Joquebede, a mãe de Moisés. Teve que escondê-lo por 3 meses, porque se fosse descoberta uma criança hebreia, aquela família seria punida com a morte. Não só a criança seria morta, a família seria punida. Falar da mãe de Jesus, Maria, é uma tarefa muito grata, gostosa, porque Maria é o exemplo de serva. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a vontade do Senhor. Algumas mães, elas têm filhos turbulentos, não é verdade? Elas lutam com alguns filhos turbulentos. Eles têm dificuldades, relacionamentos, em certas questões da vida, e as mães sofrem, choram por causa desses filhos. Se tem uma figura de mãe que sofria muito no Antigo Testamento, especialmente, eram as mães dos profetas. Porque os profetas não tinham voz suave, como nós pregadores temos. Os profetas tinham uma voz agressiva. Eles convidavam ao arrependimento. E eles falavam com todas as letras o que precisava ser dito. Eles eram muitas vezes odiados pelos reis e foram mortos. Então a gente fica pensando, por exemplo, em Isabel, a mãe de João Batista, o último dos profetas, que teve um fim triste. Ele foi decapitado. Então falar acerca dessas mães, num certo sentido, é fácil. Nós conhecemos essas mães. A figura de Eunice é uma figura que chama a atenção das mães cristãs, porque nos fala que Timóteo, discípulo de Paulo, imitou a fé que havia na avó, Lóide, e na mãe, Eunice. Mas não é verdade também, meus irmãos,
que algumas mães não são mães biológicas, mas o papel delas de mãe ultrapassa a expectativa de muitas mães biológicas. Há muitas mães que são mães do coração, são mães adotivas. E outras não são adotivas no sentido real do nome. São mães acolhedoras. Elas acolhem os filhos de outras mães. Aqueles que perderam as suas mães, ou aqueles que estão distantes das suas mães, ou aqueles que não tiveram a grata alegria de ter uma boa mãe. É como, por exemplo, a mãe de Rufo. Como é que era o nome dela? Eu não sei. Nós sabemos quem foi Rufo. Foi amigo do apóstolo Paulo. E Paulo disse acerca daquela mãe que ela era como sua mãe, porque ela cuidara dele como se fosse um filho. De repente você, meu irmão, minha irmã, tem alguém assim na sua vida. Uma irmã piedosa que cuida de você. Você não é filho, você não é do sangue, você não é da família, mas cuida de você de uma forma tão carinhosa. Essas mulheres que eu disse aqui, algumas delas são mais conhecidas, outras nem tanto, mas eu creio que a maioria de nós sabe dizer, pelo menos, uma frase pequena sobre cada uma dessas mulheres. Eu quero falar para vocês, mamães, e também para todos os demais que estão presentes aqui, porque a palavra é para todos nós, sobre duas mães do Antigo Testamento. E essas mães não são tão conhecidas como as mulheres que eu citei aqui. Essas mães talvez não sejam tão conhecidas, até mesmo de alguns crentes bem zelosos da leitura das Escrituras Sagradas. E elas estão justamente no livro das Crônicas. Esse livro das Crônicas, Tiago, que é desprezado, você sabia disso, meu filho? Esse livro é desprezado. Esse livro é de difícil leitura. O primeiro livro das Crônicas, 9 capítulos, genealogias, nome atrás de nome, e nomes difíceis de serem pronunciados. E é difícil pensar que no livro como o livro das Crônicas, nós encontremos histórias acerca de mães. Mas eu vou dizer para vocês aqui, o livro das Crônicas é a história das mães. E tem algumas mães aqui que vocês nunca ouviram falar. Vocês já leram, com certeza, porque vocês já leram a Bíblia. Vocês já leram. Mas eu creio que vocês não guardaram bem o nome dessas mães. Você lembra, porventura, de uma mãe chamada Micaía? Alguém pensou em Micaía quando eu pedi para que vocês escolhessem, trouxessem à memória uma das mães da Bíblia? Micaía, alguém trouxe à memória esse nome? Eu creio que não. Capítulo 13, versículo 2. Sua mãe se chamava, era o nome de sua mãe. É o título do sermão dessa noite. Olha o versículo de número 2 do capítulo 13. O segundo livro das Crônicas é o nosso livro de meditação. Era o nome de sua mãe Micaía. Quem foi Micaía? Ela foi a mãe do rei Abias. Vai na sua Bíblia, lá no capítulo 22. Nós estamos aqui para nós estudarmos as Escrituras. Capítulo 22. Olha o versículo de número 3. Essa mãe eu tenho certeza que muitos de vocês lembram do nome dela e da história dela. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Atalia foi a mãe de quem? Do rei Acasias. Olha o capítulo 24. Uma mãe chamada Zíbia. Será, minhas irmãs e irmãos, que quando eu pedi para você trazer a memória, Zíbia foi o nome da mãe que veio à sua mente? Possivelmente não. Versículo 2. Era o nome de sua mãe Zíbia. Ela era de Berseba. Zíbia
foi a mãe do rei Joás. Um pouquinho mais de paciência. Olha o capítulo 25. Capítulo 25. O versículo 1. A parte final, o finalzinho do versículo. Sua mãe se chamava Jeoadã. Alguém pensou em Jeoadã? Talvez você nunca tenha nem imaginado que existia um nome como esse para mulher. Jeoadã. Ela foi a mãe do rei Amazias. O capítulo 26. O versículo de número 3, a parte final dele. Era o nome de sua mãe, Jecolias. Ela era de Jerusalém. Quem foi a dona Jecolias? Não foi a mãe de Golias. A dona Jecolias, ela foi a mãe do rei Uzias. Capítulo 27, penúltimo texto, para não ficar cansativo para vocês. A parte final do versículo 1. Esse é um nome bem conhecido. Muitas irmãs têm esse nome. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Aqui nós temos a mãe do rei Jotão. E para encerrar essas mães desconhecidas, até mesmo dos crentes, o capítulo 29, o versículo 1, a parte final. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Então nós temos aqui a mãe do rei Ezequias. Micaía, Zíbia, Jeoadã, Jecolias, Jerusa, Abia, são algumas das mães do livro das crônicas. E nós aprendemos acerca delas por meio dos seus filhos. Elas não são citadas ao acaso. Presta atenção nisso. Nada na Bíblia é ao acaso. Nem todas as mães são citadas. Nós sabemos o nome das mães da maioria dos reis de Judá, mas nem todas elas são citadas. Se elas são citadas, meu caro Rodrigo, tem um motivo de ser. E eu quero compartilhar com vocês o capítulo 22. Os versículos de número 10 até o de número 12. Segundo livro das crônicas, capítulo 22. Os versículos de número 10 até ao de número 12. Vamos ler comigo, juntos, vamos ler os versículos 10 a 12, vamos lá? Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Graças te damos, ó Deus, e pedimos que com teu Espírito Santo, o Senhor ilumine agora a nossa mente, nos dê compreensão da palavra, abençoe poderosamente mais uma vez as nossas queridas mamães que estão presentes aqui, aquelas que estão em casa acompanhando o culto de forma online, aquelas que hão de ouvir esta mensagem ainda para tempos futuros, que só possa acalentar o coração dessas mães e trazer uma palavra de alegria para elas e uma palavra de despertamento para todos nós cristãos. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. No Dia das Mães,
nós somos levados a refletir sobre a importância e a influência de uma mãe, que uma mãe exerce sobre a vida de seus filhos. Quanto mais, irmãos, quando esses filhos são autoridades, reis, príncipes, governadores, sacerdotes, fica então evidente o exemplo positivo e o exemplo negativo dessas mães. Fica evidente de como o conselho e a conduta das mães influenciaram reis, governantes, sacerdotes, nações na história bíblica e tem influenciado nações pelo mundo inteiro. A palavra de Deus, ela não oculta o impacto que uma mãe pode ter na formação moral, emocional e espiritual de seus filhos. Então, mamães, o impacto que você gera na vida de seus filhos, moral, emocional e espiritual, é fato. As Escrituras dizem isso. E na prática, você, mamãe, tem experimentado isso com clareza. Dessas mães aqui, do texto, são duas as mães. Então, a primeira delas nos convida a pensar no tema a mãe que influencia para o mal. O capítulo 22, o versículo de número 3, que eu li apenas parte para vocês, na introdução, diz assim: sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe. Ele quem? O filho dela. Quem? O rei Acasias. Por que ele andou no caminho da casa de Acabe, se ele era um rei de Judá? Porque a sua mãe era filha de Acabe. E porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder impiamente, ou a proceder iniquamente. Então nós podemos dizer que Atalia era o fruto de uma linhagem marcada pela idolatria e pela violência. Atalia era filha de Acabe e Jezabel, os piores exemplos de pais que alguém pode ter. Exemplo de impiedade no reino do norte, o reino de Israel. Para termos uma ideia de como terríveis eram os pais de Atalia, para aqueles que não conhecem muito bem a história dos reis e a história do livro das crônicas, os pais de Atalia, no primeiro livro dos reis, no capítulo 21, nos fala algo muito significativo. O versículo 25 diz: não houve ninguém como Acabe, o pai de Atalia, não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ele havia se vendido, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Jezabel tinha aquilo que nós falamos, espírito de liderança muito forte. Ela mandava em Acabe. Ele era o rei, mas ele era frouxo. Quem governava era a rainha. E ela era adoradora de Baal. E ele fazia tudo aquilo que ela instigava ele a fazer. Então Atalia trazia consigo uma herança espiritual corrompida de seus pais, idólatras, adorava a Baal, manipuladores. Jezabel era uma manipuladora poderosíssima, uma manipuladora política, e desprezavam totalmente a lei do Senhor. Então Atalia, ela cresceu num ambiente hostil. Ela viu a mãe e o pai perseguindo o profeta Elias. Ela também viu a mãe planejando a morte de Nabote. Ela viu o pai e a mãe cometendo
toda sorte de crueldades, toda sorte de atrocidades. Atalia foi uma terrível conselheira. A Bíblia diz que o filho sábio ouve quem? Ouve a mãe. O filho sábio ouve a mãe, né? É claro que o filho sábio ouve os pais. Mas quando nós falamos a mãe, é mais do que evidente que as mães, elas têm um contato maior com os filhos. O fato de gerar a criança durante 9 meses, de amamentar a criança nos seus primeiros dias, nos seus primeiros meses. As mães são conselheiras do lar. As mães são as mestras da vida. Teria Atalia conduzido seu filho nos caminhos do Senhor? Ela foi uma mestra da vida ou ela foi uma mestra da morte para o seu filho? Porque o versículo que lemos é muito claro. Nos fala acerca dessa mulher e da sua influência, né, negativa que ela tinha sobre a vida do seu filho. Então ela instigava, ela aconselhava o seu filho a proceder iniquamente. Assim como sua mãe manipulava o seu pai, ela também manipulava o próprio filho. Em vez de conduzir o filho nos caminhos do Senhor, ela conduziu Acasias, o rei, a proceder iniquamente. Ela formou espiritualmente o coração do rei para o mal. E o reinado de Acasias foi muito longo. Foi curto. Durou apenas 1 ano. Marcado pela injustiça, marcado pela idolatria, seguindo o modelo corrompido ensinado por sua mãe. As mães têm papel formador na consciência e nas decisões dos filhos. Então, mamãe, seu compromisso com Deus, sua fé, seu compromisso com o culto, seu compromisso com a igreja, serão observados pelos seus filhos. A Bíblia diz que Timóteo, o companheiro de Paulo, imitou a fé que havia na avó e na mãe. Então, o que espiritualmente os seus filhos podem imitar de vocês? Queridas mamães, é noite de homenagearmos vocês, mas é noite de falarmos verdades. O que os filhos podem esperar de vocês, queridas mamães cristãs? Mamães que frequentam uma igreja, mamães que leem a Bíblia, mamães que oram. De Atalia, podemos dizer também que ela era uma psicopata, uma assassina terrível. A Bíblia que diz isso. O versículo 10 aqui, ó. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real de Judá. Então, após a morte de Acasias, o seu filho, ela assumiu o trono ilegalmente, de forma ilegítima, tornou-se a única mulher a reinar sobre Judá. Não há mulheres que reinaram sobre Judá. A única mulher que reinou sobre Judá foi uma que assumiu o trono de forma ilegítima. Em um ato cruel, mandou matar todos os descendentes reais, inclusive os próprios netos, para manter-se no poder. Pensou, dona Noemi? As vovós aí, ó, tão carinhosa com os seus netinhos, ela mandou assassinar os seus próprios netos, para se manter no poder. A liderança de Atalia mergulhou Judá na mais profunda idolatria. A liderança de Atalia mergulhou Judá na mais profunda injustiça. A liderança de Atalia fez com que a nação se afastasse dos caminhos do Senhor por 6 longos anos. Atalia não corrompeu só o filho. Ela ameaçou também o futuro da linhagem davídica. Ela ameaçou
a linhagem da qual viria o Messias. A sua influência quase destruiu a promessa de Deus feita a Davi. Ela jogou a nação no fundo do poço. Então, mamães, algumas lições para nós pensarmos aqui. Primeiro, a influência materna, Neila, a influência materna não é neutra. As mães têm poder para formar reis que honram a Deus e para formar reis que rejeitam a Deus. Segunda lição, conselhos maternos que não sejam oriundos da palavra de Deus podem ser venenosos, destrutivos e irreversíveis. Em terceiro lugar, o lar precisa ser um berço de piedade e não de manipulação, não de autoritarismo, não de idolatria. Então, mais uma vez, mamães, que tipo de herança espiritual você quer deixar para os seus filhos? Porque as suas palavras, as suas atitudes, os seus conselhos vão conduzir os seus filhos a Deus ou vão conduzir os seus filhos ao inferno. Ou você é uma colaboradora do propósito de Deus, ou você é uma colaboradora do propósito de Satanás. Essa foi a Thalia. Mas nós temos uma outra mãe aqui, uma mãe que protege, uma mãe que preserva. Assim são vocês, irmãs. Vocês não são a Thalia, graças a Deus. Vocês são mães que protegem. Vocês são mães que preservam. Às segundas-feiras, algumas de vocês se esforçam para estar presentes aqui no Projeto Ana. Mães orando pelos filhos. Filhos, vocês aqui que estão na condição de filhos, toda segunda-feira, as mães dessa igreja oram pela sua vida. Todos vocês, filhos que estão aqui, toda segunda-feira, as mães oram, porque elas estão preocupadas em proteger e preservar a vida de vocês. Nós encontramos o versículo 11. Vamos ler comigo o versículo 11? Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, numa câmara interior. O escondeu de Atalia e não foi morto. Então aqui nós temos Jeozabeate. Nome difícil, né, gente? Vamos chamar pelo apelido dela? Jeozeba. Lá no livro dos reis fala. É Jeozeba. Então ela pode ser chamada também de Jeozeba. É mais fácil para nós pronunciarmos. Sabe o que significa Jeozeba? O Senhor é o meu juramento. Deus fez um juramento acerca da nação de Judá. Deus fez um juramento acerca da casa de Davi. Deus fez um juramento acerca do trono de Davi. Você lembra qual o juramento? Uma lâmpada acesa sempre haveria no trono de Davi. Então, meus irmãos e irmãs, Jeozeba é uma inspiração para nós cristãos, para nós pais, para nós mães, para nós filhos, para nós irmãos. É uma inspiração para a nossa vida. Quais são as características de Jeozeba que nós podemos encontrar aqui nesse texto e no seu paralelo, que é o segundo livro dos Reis, o capítulo 11? Nós podemos encontrar a primeira característica dela, que foi a coragem. Podemos dizer que a princesa Jeozeba, ela foi muito corajosa. Sabe por quê? Ela fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor, quando a liderança fazia aquilo que era errado aos olhos do Senhor. E assim, ela salvou a vida de Joás, que foi ascendente de Jesus. A Bíblia nos diz
que ela, percebendo que todos os filhos do seu irmão Acasias estavam sendo mortos por Atalia, aquela mulher má, aquela mulher egoísta, ela decidiu esconder no templo o filho mais novo de Acasias. Então, irmãos, sabe o que eu digo acerca de Jeoseba? Ai de nós, se Jeoseba não tivesse tido coragem de agir. Ai de nós, se Jeoseba não livrasse da morte aquele ascendente do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ai de nós, se ela não tivesse coragem de enfrentar a malvada Atalia, arriscando a própria vida. Porque se assim ela não tivesse procedido, o Messias não teria vindo a este mundo. E aí, presbítero Juninho, eu e você estaríamos perdidos eternamente. Nós não estaríamos aqui essa noite, adorando, cultuando, nos alegrando em Deus. Então a ação de Jeoseba é que nos permite essa noite, meus irmãos, louvarmos a Deus por uma tão grande salvação. Por isso nós podemos fazer eco às Escrituras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, tenha coragem de agir na sua família. Falta Jesus em sua casa? Faça o que for necessário para salvar a sua casa. Anuncie Jesus à sua família, para que o milagre alcance a sua família. Uma outra característica de Jeoseba, a princesa, foi a sua sabedoria. Evandro, ela era dotada de grande criatividade. Não foi apenas uma mulher corajosa, foi uma mulher sábia, porque o lugar que ela escondeu o pequeno Joás foi o templo. Gente, ela escondeu o menino dentro de casa, dentro da capital, dentro do templo. Atalia era adoradora de Baal. Atalia jamais procuraria ou entraria no templo do Senhor, porque para ela o templo do Senhor era uma abominação. Aí diz para nós, lá no livro dos Reis, o seguinte: Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor. Aqui no livro das Crônicas, diz para nós que ela o pôs e a sua ama numa câmara interior. Então, Humberto, essa câmara interior era uma das dependências que havia ali naquele templo. Então, meus irmãos, nós somos convidados a olharmos como Jeoseba, e quando passarmos por adversidades, e quem não passa por elas, né, Joninha? Quando enfrentarmos lutas, quando passarmos por momentos de angústia, quando passarmos pelas misérias da vida, o que nós vamos fazer, irmãos? Vamos nos esconder em Deus. Assim como Jeoseba escondeu Joás, o pequeno Joás, o pequeno rei, o pequeno infante no templo, vamos nos esconder na presença de Deus, porque somente buscando a Deus de todo o coração, somente buscando a Deus no templo, não deixa de vir ao templo, especialmente quando vem os problemas. Isaías, o profeta, estava no templo, no dia da morte do rei Uzias, no período da morte de Uzias, vieram os problemas, vieram as angústias, vieram as dúvidas, veio o choro, e então ele foi para o templo. Sabe o que é triste? É que a maioria das pessoas, crentes, cristãs, conhecem a Bíblia e desobedecem a Bíblia abertamente. Quando nós temos dificuldades, devemos nos esconder em Deus. Havia dificuldade de esconder o menino no templo. Porque quando você passa por uma dificuldade, a sua vontade é sair do templo. Ah, não volto mais na igreja, não. Estou chateado, estou triste. Não volto mais na igreja. Por que te faz o contrário? Né, Pietra?
Se a Bíblia fala que na hora da adversidade, ela o escondeu no templo, a lição para nós é que nós precisamos nos esconder em Deus e não fugir da presença de Deus. Porque quando eu começo a abandonar o templo, é questão de tempo para eu abandonar a igreja de Cristo. E por fim, para eu abandonar a minha fé. Então, meus queridos irmãos, eu quero convidar vocês a pensarem acerca dessas coisas cuidadosamente. Está passando por adversidade, dificuldade da família, no trabalho, na igreja. Se esconda em Deus. Procure chegar mais cedo neste lugar. O salmista, lá no Salmo 84, né? Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Chega antes da zeladora, chega antes dos diáconos, seja o primeiro a estar à porta do templo do Senhor. Essa mulher também, Nivalda, tinha determinação. Ela o teve escondido na casa do Senhor por 6 anos. Ela manteve o garoto em segurança por 6 anos. Se descoberta, a coisa era muito complicada. Sabe o que aconteceria, diácono Dúlcio, se Jeoseba fosse descoberta? Ela estava colocando em risco não só a tribo de Judá, ela estava colocando em risco a tribo de Levi. Ela era casada com o sacerdote. O que Jezabel, a mãe de Atalia, fez contra os profetas do Senhor? Ela perseguiu e matou os profetas do Senhor. Será que você tem dúvidas que Atalia faria menos do que isso? Se fosse descoberta uma traição, se fosse descoberta que havia um filho do rei sendo protegido no templo, e quem estava protegendo era a princesa, e ela era casada com um sacerdote que era a tribo de Levi, aqueles que eram responsáveis pela adoração, pela religião, meus irmãos, a tribo de Levi seria exterminada, o sacerdócio seria exterminado. O segredo foi confiar em Deus e ter uma estratégia segura, até que pudessem colocar o garoto Joás no trono. O que significa isso, gente? Significa que nós não podemos desistir da nossa família, ou do que sobrou dela. Tem famílias que sobraram apenas ruínas. É difícil falar que é uma família. Sobraram apenas ruínas. Nós precisamos crer que há um tempo de Deus para que se manifestem os desejos do nosso coração, mas muito mais para que se manifeste a vontade soberana de Deus na nossa família. E para nós encerrarmos aqui, se temos 2 mães e falamos algo negativo da primeira, falemos 2 coisas positivas da segunda. Então a última consideração que eu faço acerca de Jeoseba é que ela foi uma mãe guardiã. E ela foi uma guardiã silenciosa. Então, uma guardiã silenciosa. Uma mulher desconhecida de muitos crentes. Eu vou perguntar para vocês, e talvez vocês vão até me surpreender, que vocês são estudiosos da Bíblia. Mas se for o caso de não fica com vergonha. Não levante sua mão, se não for verdade. Quantos conheciam a história de Jeozebate? Ou Jeoseba? Levante a mão. Poucos, pouquíssimos conheciam a história de Jeozebate. Uma guardiã silenciosa. Se nós cristãos passamos por essa mulher, mas não lembramos da história dela, e o mundo nunca ouviu falar dessa mulher, mas meus irmãos, essa mulher será para sempre inesquecível para o plano de Deus, Úrsula. Essa mulher será para sempre. Essa mulher pouco conhecida de nós, os crentes. Essa mulher totalmente desconhecida do mundo. Essa mulher é inesquecível nos planos eternos de Deus. Então, minhas irmãs, muitas vezes Deus realiza grandes feitos por meio de mulheres discretas, mas ousadas à fé. De repente você é essa mulher discreta. Ser mãe, tia, avó, cuidadora, que protege a semente da promessa, pode transformar os rumos de uma família.
Deus chama mães que escondam seus filhos no templo. Ah, pastor, a criança fica correndo dentro da igreja. Vocês já conhecem a máxima. É melhor correr dentro da igreja do que correr para fora da igreja. É melhor criança correndo dentro da igreja do que adulto correndo para fora da igreja. Você, mamãe, está disposta a proteger os seus filhos do sistema desse mundo, mesmo que isso custe sacrifício pessoal? Você tem preparado espaço na sua casa, no seu coração, para cultivar uma consciência do chamado de Deus na vida dos seus filhos? Porque Jeoseba, ela foi uma bênção silenciosa, estratégica e firme. Ela não salvou apenas o menino, ela salvou uma linhagem, ela preservou uma aliança e ela preparou toda uma nação para que pudesse ser restaurada. Não só mamães agora, mas cada um de nós que somos responsáveis pelas nossas famílias. Que tipo de herança espiritual estamos deixando? As nossas palavras, atitudes e conselhos vão conduzir os nossos filhos. Estão conduzindo para onde? Para Deus ou para o inferno? Para Satanás? Ao longo do segundo livro das Crônicas, a influência das mães é percebida com clareza. Não tem como fugir disso, Michele. Porque fala do rei e fala qual era o nome da mãe. E não é acaso que o nome da mãe seja citado. Se Atalia quase destruiu uma nação com seus conselhos perversos, Jeoseba salvou o futuro de Judá com a sua coragem silenciosa. Então, isso mostra para nós que uma mãe nunca é apenas uma mãe, é instrumento de bênção ou instrumento de ruína, para o lar, para a comunidade, para a igreja, para gerações. Então, sejamos Jeoseba, não só as mamães agora, mas todos nós, sejamos Jeoseba, alguém que abençoa a família, alguém que abençoa o ambiente em que está inserido, alguém que abençoa a igreja da qual faz parte. Então, queridas mamães, talvez você nunca pregue um sermão. Poucas são as mamães que vão vir aqui à frente pregar um sermão, porque nem todas são chamadas para esse fim, nem todos são chamados para a pregação. Talvez, mamãe, você nunca escreva um livro. Talvez algumas mães aqui vão escrever alguns livros, né? Talvez, mamãe, você nunca ocupe um lugar no púlpito, né? A liturgia é difícil às vezes alcançar a igreja toda. De repente alguém nunca, a vida inteira passa sem ter assentado num púlpito. Mas uma coisa é certa: quando você ensina, Érica, quando você protege, Lívia, quando você ora, Silane, quando você aconselha, Portulina, vocês estão formando reis, príncipes, sacerdotes, servos fiéis para o reino santo do Senhor Jesus. Seja, queridas mamães, o testemunho de vocês silencioso, mas será lembrado por gerações. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém?